falou em Mateus 24, versículo 5. Haveriam falsos profetas e falsos cristos. Sinais no mundo religioso. No tempo de Jesus isso já acontecia. Já havia 2.000 falsos messias. Inclusive Gamaliel chega a falar de dois muito expressivos. Ele chega a citar o nome de Teudas e de Judas. Homens que tiveram um movimento maior que o de Jesus. Eles chegaram a ter centenas de discípulos. Mas o movimento acabou, irmão. Eu falo para vocês que eu vou falar de vários anticristos hoje. Se você quiser ver mais sobre o anticristo, visita o canal da minha igreja para você ver lá quem são esses anticristos. A palavra anticristo, irmão, ela vem de anti, que quer dizer contra, e Cristo, que quer dizer o Messias. Então, eles são uma antítese de Jesus. E você vai ver hoje como esse homem é expressivo. E a Bíblia chega a dizer que ele vem à terra com a eficácia de Satanás. O que é a eficácia de Satanás, irmão? Você vê músicas no mundo que não louvam a Deus e explodem. Tem uma aí que canta aí que eu tenho nojo de ouvir ela, que fala, oh, baby, atende, que vontade de jogar meu celular na parede. Todo mundo canta. Uma porcaria de uma música que acaba com um homem nervoso, porque a mulher não quer atender ele, e todo mundo canta. E acaba todo mundo com raiva junto com o homem. E faz sucesso. Eficácia de Satanás. Na internet tem um certo cidadão aí que ele deixa bem claro, eu fiz um pacto com o diabo, ele dizendo. Ele está cantando normalmente numa boate, ninguém está dando atenção. Chega um homem esquisito, feio, fumando. O homem olha para ele assim, vê que ninguém está olhando para ele, o homem joga um palito nele, e o homem começa a pegar fogo. Aí todo mundo começa a gostar dele. O que ele está dizendo para você? Foi por causa desse homem esquisito que eu comecei a ter sucesso. Claramente um pacto com Satanás. O mundo sem Deus, irmão, ele é movido por demônios. Deus me deu até um livro chamado O Reino das Trevas. Quando você abre em Efésios, capítulo 2, versículo 2, Paulo fala de príncipe, para falar de Satanás, das potestades do ar, para falar de outras autoridades, com uma referência a demônios, o espírito que hoje habita nos filhos da desobediência. Tenta ler um gibi para ver se algum deles fala de Deus. Tenta ver um filme para ver se fala de Deus, você não vê. O que você vê são menções a demônios, menções a sensualidade, violência, maldade, isso você vê demais. Então, irmãos, o espírito do anticristo, ele começa do mundo? Sim, mas está nas supostas igrejas. Eu sempre falo com as pessoas, igrejas são pessoas. Hoje uma irmã da Maranata falou, poxa, eu queria tanto estar na Assembleia, mas Deus me chamou para Maranata. Falei, quem disse que a senhora não está na Assembleia? Como assim? Eu não estou na Maranata? Sim, filho, mas a Assembleia de Deus é os filhos de Deus. Não é uma denominação. Entendeu? E como a senhora é da Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O povo tem a mente fechada. Deus não vê o povo dele numa denominação. Deus vê o povo dele espalhado no mundo. Tem pessoas que nem igreja nenhuma não está atrás das grades, e no toque da trombeta, pastor, ele vai subir. E como tem gente dentro do púlpito, em cima do púlpito, pregando que Jesus, quando a trombeta tocar, de repente ele nem vai ouvir. Então, irmãos, vamos falar sobre o anticristo? Sim. João, ele usa o termo filhinhos. A tradução que John Wesley traz, um grande teólogo, fundador da igreja metodista, é criancinhas. É assim que todo pastor vê todas as suas ovelhas, né, pastor? Criancinhas, meus filhos. Igual o pastor lá da igreja, ele me chama de meu filho, né? Ele diz assim, é já a última hora. E ele comprova isso, olha, como já ouvistes que vem o anticristo, não é um anticristo, porque quando a Bíblia fala o presidente, é quem governa a nação, não é isso? Mas se você fala um presidente, você fala esse presidente deve ser da Câmara, deve ser o presidente da escola, ou é o presidente da igreja, que é o pastor. Agora, quando fala o presidente do Brasil, você pensa quem? Bolsonaro, ele é o presidente. Então aqui é o anticristo, aqui é uma pessoa específica. Engraçado que Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, quando vai falar dele, vai falar que ele vai vir precedido pela apostasia, não uma apostasia. João acreditava que o anticristo se manifestaria no seu tempo, e que ele fosse dessa seita, essa praga que estava dominando o mundo. Os gnósticos, eles acreditavam que Jesus era um espírito, que Jesus não veio em carne, que Jesus não suava. Sabe por quê? Eles são fruto, irmão, do pensamento dualista grego. Eles acreditam o seguinte, a matéria é má. Se Jesus é bom e é espírito, como ele vai se rebaixar e virar carne? Mas aí, você abre a Bíblia, lá em Isaías 7,14, a virgem conceberia um filho.
a senhora é mãe dessas crianças? E todas elas são de carne e osso. Então como é que Maria, sendo mulher, ia conceber um Deus? Ela não é mãe de Deus, ela é mãe do homem Jesus. Entendeu? Jesus, ele tem duas naturezas. Como filho, como Deus, ele tem pai e não tem mãe. Como filho, como homem, ele tem mãe e não tem pai. Então, irmãos, entenda bem. O anticristo aqui, também agora muitos anticristos têm feito. Por isso conhecemos que já é a última hora. O que João está dizendo? Você vai conhecer que a última hora da volta de Jesus, um dos sinais, é a grande apostasia. Sua manifestação dos falsos profetas. Inclusive Paulo, quando escreve 2 Coríntios 2,17, ele vai dizer o seguinte: nós não somos como os falsificadores da palavra, você chamaria hoje dos malandros da fé, mas falamos com fidelidade diante de Cristo e na presença de Deus, como na presença de Deus. O que é que Paulo está falando? Somos fiéis a Deus. Se eu prego uma coisa, eu vivo essa coisa e Deus está me vendo. Eu sou fiel. É isso que Paulo está falando. Mas os falsos profetas e os falsos cristos, irmão, sempre perseguiram a igreja. Sempre. Mas de quem João está falando aqui? Não só daqueles que se apostataram, que abandonaram, que não andam segundo os padrões de Deus, que existe o satanismo cristão, sabia disso? É você viver numa igreja em desobediência a Deus. Você segue os padrões de Satanás. Então, de quem João está falando? João está falando do filho da perdição. A Bíblia dá vários adjetivos para ele. Primeiro, a Bíblia no Antigo Testamento, gente, chama ele de ponta pequena. Daniel, quando vê esse homem, ele vê ele na forma de uma ponta pequena que sai de trás, de dentro de um animal espantoso. E nós sabemos que aquilo que Daniel estava vendo era o Império Romano, que haveria de se levantar na terra, iria despedaçar o mundo. Eles foram isso, irmão. Eles eram destacados pelas legiões estacionadas e também pela violência. Se você quiser ver algo sobre o Império Romano, procure o meu canal, lá tem muita coisa para você ver. Então, entenda bem, esse anticristo, segundo o que João viu, viria desse império. Ele seria diferente das outras pontas. Ele tinha olhos, tinha boca e falava arrogantemente. Se você ler bem Daniel